Opa, fiel, pós-jogo de Corinthians 2, Penharol 0. Mas antes de falar sobre esse jogo, quero pedir para que você deixe o like, se inscreva no canal, dê essa moral para o corintiano que ama o clube, né? Então, fiel, o Coringão vence o Penharol, né? Sai aí com a terceira vitória na Libertadores, 6 gols feitos, 0 gols tomados, né? Sensacional esse início do Diniz, o início do Corinthians também na Libertadores. Né, falando sobre o jogo, o Corinthians começou a toda, com uma intensidade absurda. Fazia muito tempo que eu não vi o Corinthians começar o jogo com essa intensidade toda, né? Realmente o Diniz conseguiu pilhar esses jogadores, né? Conseguiu tirar deles ali aquela intensidade, aquela capacidade física, aquela raça que é necessária no Corinthians, que sempre fez a diferença no Corinthians, né? Nos últimos anos, né, infelizmente, é, alguns jogadores que passaram pelo Corinthians não tinha o sangue corintiano, não tinha realmente aquela intensidade. Quando eu digo sangue corintiano, não é torcer pro Corinthians, mas eu digo ser jogador de sangue, de fibra, de intensidade. E o Diniz está conseguindo recuperar isso no Corinthians e mesmo que muitas vezes o Corinthians não ganhe a partida e tal, mas se a torcida vê essa intensidade, essa seriedade, essa vontade, realmente para nós já é uma alegria. E fiel, hoje o Corinthians teve isso, teve essa intensidade e conseguiu vencer o jogo, né? Começando aí com muita intensidade, atacando por dentro e por fora, né? O Garro fazendo essa movimentação mais solto, o Lingard puxando marcação, muito inteligente o Lingard para jogar, né? Abrindo espaço para o Garro e o Yuri sempre espetando em velocidade, porque assim, com a entrada do Lingard, que hoje não é mais um jogador de velocidade como já foi um dia, é, o Corinthians ficou um time ali com mais características de toque de bola. Porém, o Yuri, por ser um atacante veloz, ele fazia muitas vezes essa parte de velocidade, de ponta, de espetada. E o Corinthians usou muito bem isso, usou muito bem essa velocidade do Yuri e a aproximação do Lingard com o Garro. Né? Tanto que no primeiro gol do Corinthians, onde saiu a bola aérea, o Corinthians tinha feito uma jogada que veio da direita, voltou para a esquerda, voltou para a direita e lá sofreu a falta. Ou seja, os caras estão circulando bem o jogo, vai para um lado, vai para o outro com muita velocidade, né? Toque de bola rápido, domina e toque, então o jogo gira muito mais rápido. E isso está sendo muito interessante de analisar, né? Do torcedor ver e está dificultando para os adversários. Aí na bola aérea, bicho, hoje tem um cara chamado Gustavo Henrique, que na bola aérea, hoje no Brasil não tem igual, bicho. Pode colocar centroavante, pode colocar zagueiro. Não tem igual o Gustavo Henrique. É um aproveitamento absurdo na bola aérea. Vai se tornando um zagueiro artilheiro aí do Corinthians. Se eu não me engano, ele é o artilheiro da Libertadores, né? Do Corinthians da Libertadores aí, com 2 gols. Então é um cara que vem sendo muito importante, não só na segurança defensiva, né? Na bola aérea defensiva, mas também como uma arma ofensiva aí pro Corinthians. E esse gol é muito importante, velho. Esse primeiro gol para um time que tá jogando em casa é muito importante porque você tira o peso, você tira essa obrigação de estar ali em cima, de estar ali fazendo aquele gol logo para tirar, para fazer valer o mando de campo, né? Porque quanto mais o time que tá jogando em casa demora para fazer o gol, pior, vai tirando nervosismo. Então, esse gol foi muito bom, muito interessante e muito importante para o Corinthians. E logo em seguida o Corinthians continuou na intensidade. Isso que me chamou a atenção, porque eu já vi alguns jogos que o Corinthians começou bem intenso, apesar que nesse jogo foi mais intenso que o normal, mas enfim, já vi vários jogos que o Corinthians começou intenso e depois faz o gol e desacelera, né? Mas não, o Corinthians fez o gol e continuou acelerando. Continuou acelerando e numa das marcações de pressão ali, o Lingard roubou a bola, deu tapa no Yuri, né? Yuri voltou a bola pro Lingard e o Lingard já bateu comemorando, bicho. Tipo assim, você vê a clareza do cara de saber, de finalizar com consciência, tá? E ele deu aquele tapa com consciência no canto, antes da bola entrar, ele já sabia que ia ser gol e saiu comemorando, a comemoração característica que ele faz, né, com as mãos ali. Teve até aquela polêmica que o Flaco Lopes faz também, enfim, mas o original o Lingard. E o Coringão faz 2-0 ali. Essa frieza na finalização do Lingard me faz lembrar um pouco do Yuri em relação a várias vezes que ele chega na frente do gol e ele fecha o olho e chuta de qualquer jeito, ou
ele tá sem ângulo e mesmo assim quer bater, não toca, né? Duas situações. É igual, ele tava na frente do gol, só que ele não tava com um ângulo tão bom. E geralmente o Yuri pega essa bola e fecha o olho e chuta, mas dessa vez não. Me chama a atenção o fato dele tocar a bola, dele levantar a cabeça e tocar a bola. E me chama a atenção a frieza do Lingard de finalizar. Porque muitas vezes se o Yuri tivesse tido essa frieza de finalizar e também tivesse tido essa percepção de tocar a bola para o lado do companheiro, o Corinthians teria feito muito mais gols que foram desperdiçados em ataques assim, tá? O Yuri é muito importante, é um cara que quando tá lesionado, faz uma falta absurda. É um cara importante pro Corinthians, com certeza. Mas a gente tem que. Mas me fez lembrar esse gol que várias vezes ele poderia ter tocado e que várias vezes também ele poderia ter finalizado com a qualidade que o Lingard finalizou, com consciência, né? Ele sempre fecha o olho, o Lingard já foi lá com consciência, deu tapa, comemorou antes da bola entrar. E daí em diante o Corinthians continuou ainda com intensidade. O Corinthians poderia sair ali no primeiro tempo com 3-0 fácil, tranquilamente. Mas não aproveitou tanto a chance que teve no primeiro tempo e foi para o segundo tempo com 2-0, que já foi legal, já fez valer a atuação, já fez valer o mando de campo, a intensidade de jogo. O Corinthians mereceu totalmente o primeiro tempo, que o placar no primeiro tempo poderia ter tido mais, como eu falei. E no segundo tempo o Corinthians administra, o que é normal. Claro que o torcedor quer ver goleada, quer ver, né, o time ali indo pra cima, quer ver gol e tal. Mas a gente tem que entender também que isso daí faz parte do futebol. Administrar, não chegou a correr perigo com o Peñarol. É claro que na Libertadores o saldo de gol é importante, realmente é para mando de campo e tal. Mas eu não vou aqui criticar um time que jogou tão bem e ganhou por 2-0, porque segurou um pouco ali no segundo tempo. Até porque o Corinthians não tem um elenco tão bom não. O corpo do time até é legal, o corpo do time do Corinthians. Mas o elenco não é tão bom e também não é tão recheado. Então, você está ganhando por 2-0. Você tem um jogo contra o Mirassol no fim de semana. Um jogo importante. Porque o Corinthians ainda está beirando ali a zona de rebaixamento. Então, você vai, tira o pé ali do freio, né? Coloca o pé ali no freio, dá uma segurada a mais. Para evitar lesão, para evitar desgastar demais jogadores, faz parte. E teve algumas chances ali ainda, né? A bola era sempre perigosa a favor do Corinthians. O Gabriel Paulista quase fez o gol de cabeça. Tem uma chegada do Ranieri. O nosso ponta lá, reserva, o Caio César, entrou bem. Entrou com intensidade, entrou com muita velocidade, né? Criando. O Galo no segundo tempo teve chance em cobrança de falta. Enfim, o Corinthians, para mim, fez uma partida perfeita. Não vou nem dizer quase perfeita, falar que é quase perfeita, não. Foi perfeita a partida do Corinthians. Poderia ter feito mais gols, principalmente no primeiro tempo, poderia, mas para mim foi uma partida perfeita. E vale ressaltar para mim, mais do que a parte tática, a parte de intensidade do Corinthians, né? A parte de intensidade que o time está apresentando e apresentou hoje de forma exemplar. As notas dos jogadores, o Hugo Souza quase não foi exigido, nota 6. O Gabriel Paulista, muita segurança na zaga, ganhou uma bola de cabeça, né? No ataque, quase fez o gol, nota 6,5. O Gustavo Henrique fez o gol importantíssimo, o primeiro gol, muito seguro na defesa também, nota 7,5 para o Gustavo Henrique. Na lateral esquerda, o Bidu, uma partida segura do Bidu, tá marcando bem. Quando chega no ataque, chega com perigo, mas hoje não foi tão acionado, nota 6,5. O Matheus no primeiro tempo foi muito acionado, mas também talvez faltou ele caprichar um pouquinho no último passe, porém gostei da partida do Mateuzinho, muita intensidade, marcou bem, nota 6,5 para ele também. O Garro, muita dinâmica no começo do jogo, ali junto com o Lingard de Yuri, deu assistência para o Gustavo Henrique. No segundo tempo caiu um pouco de rendimento e tal, mas foi uma boa partida do Garro, 6,5. Bidon, cara, o Bidon me surpreendeu pela intensidade de jogo dele hoje, né? Com muita raça, marcando bem, criou bem ofensivamente, né? Nota 6,5 para o Bidon.
Lingard fez o gol, intensidade, participou muito, principalmente no primeiro tempo. Para mim merece uma nota 8. E é isso, fiel. O Coringão foi bem, o Coringão jogou muita bola, se entregou. Esqueci de falar do Ranieri. O Ranieri merece também aí uma nota 6,5 para 7. Marcou muito, acho que o Ranieri é nota 7, tá, gente? Marcou muita intensidade, ganhou muito dividida. Enfim, foi uma ótima partida do Corinthians. É isso, fiel. Comente o que você achou, se inscreva no canal, dê essa moral para o corintiano que ama o clube e vai Corinthians.